Esse é um tipo de indicador feito para acertar. Depois que a gente começa a estudar como que funciona esse indicador, colocar ele no gráfico, nós vamos ver como que aumenta, melhora muito a assertividade. E o melhor, ele é para índice, para dólar, para ações e até para outros mercados, Bitcoin, Forex, funciona que é uma maravilha, mas especificamente para o Profit Chart, e de graça nós vamos usar ele aqui, mostrar como que funciona nesse mercado tão dinâmico. Esse indicador deixa aqui na nossa tela todos esses pontos aqui que são pontos possíveis de entrada. Agora, quando ele começa a fazer as entradas, nós temos uma certeza, bons lucros podem vir e colocar dinheiro em nosso bolso. Isso aqui interessa para você? Fique esperto que você vai saber agora tudo o que esse indicador é capaz de fazer. E o melhor, ele é de graça para o Profit Chart PC, todas as versões. Esse indicador aqui, ele é baseado em 11 indicadores consolidados em um único indicador para despoluir a tela e, além disso, claro, potencializar os acertos. Bom, eu sou o Jason, eu não quero mais que você perca conteúdos assim. Então confere se você está inscrito no canal. Se não está inscrito, clica, se inscreve ou vai perder coisas legais como essa. Não, né? Ok, que indicador é esse? Seria esse indicador aqui o quadrado mágico dos acertos infinitos? Não, negativo. Esse indicador aqui, ele é tão legal e eu não sei por que ele não é colocado, não é mais difundido. Eu vou te contar agora. Olha só. Se a gente vir aqui nos indicadores, essa aqui é a lista de indicadores do Profit Chart. Só vir aqui, escrever aqui no buscador detector de divergências. Ó. É esse indicador aqui. E aí você clica aqui no meio, vem aqui, clica e vai inserir ele no gráfico. Ele vai aparecer exatamente como está aqui. Cheio de cores, de linhas, mas nós vamos ajeitá-lo e ele vai ficar bem preciso para que ele possa nos dar pontos de possíveis trades. Meus irmãos, isso aqui não é recomendação de operações. Use isso aqui para estudar e aumentar o seu arsenal gráfico, porque mesmo só esse indicador sozinho não é suficiente. Ele é um auxiliar. Mas ajuda muito, mas ele tem que ser como um auxiliar e não como um uso único no gráfico. Tá? Então, ele é o detector de divergências. Anota o nome, detector de divergências. Embaixo dele aqui, depois que nós inserirmos no gráfico, olha só, ele coloca aqui uns nomes e uns números. Também tem linhas aqui. Essas linhas, esses nomes, mostram onde aparecem divergências. Primeiramente, o que é divergência? Divergência é quando os preços e o indicador começam a sair do compasso. Começa o preço a subir, a divergência, o indicador começa a cair, e aí alguma coisa tem que não está dando certo, você concorda? As divergências buscam isso, mostrar pontos onde o preço vai possivelmente mudar de direção. E entrar nessa mudança pode dar o acerto, o lucro. Esse indicador aqui, o detector de divergências, ele tem a consolidação de 11 indicadores de divergência. MACD, OBV, IFR, tem o estocástico, um monte, eu vou te mostrar agora. E tudo, ele consolida tudo em um único indicador, e aí não precisa colocar 50 coisas na tela. Vamos entender melhor então. Para isso, vamos abrir as propriedades dele. Para isso, depois que ele está inserido, é só dar 2 cliques em cima de qualquer uma das linhas aqui. 2 cliques, assim, ó. Olha só o que ele consolida. Ele consolida esses 11 indicadores que nós estamos vendo aqui. Esses 11 indicadores de divergência, MACD, histograma, RSI, que é o IFR, momento, enfim, ele vai consolidar então os 11 indicadores aqui desta lista e vai fazer um indicador só. E aí ele vai mostrar no gráfico o seguinte. Veja aqui, por exemplo, esse quadro verde e aqui embaixo o número 6. Significa que 6 desses indicadores aqui do lado estão sinalizando a mesma situação, uma divergência nessa posição aqui. Por isso ele colocou o nome dos 6 aqui, dos 6 indicadores, o RSI, MACD, momento, OBV. E os 6 indicadores estão dando divergência. Então, o momento bom para pensar em entrar na operação é nessa região aqui, como compra. Aqui desse lado, já aqui do lado, ó, nesse fundo ele colocou um
indicador apenas, que apareceu nesse fundinho aqui. E quando aparece aqui embaixo em verde, é sinal de compra, para cima. Busca-se lucrar, acertar na compra. Agora aqui na frente já seria uma sinalização de venda, porque foi no topo, foi num topo, e de vermelho e colocou aqui o número 1. Ou seja, um apenas daqueles indicadores dos 11 está sinalizando uma divergência. Ele deixou essa sinalização para a entrada na venda agora, porque foi de vermelho aqui, então é na venda, lá em cima. Depois nós vamos ver os alvos de ganho e de stop. Antes eu quero mostrar como melhorar esse indicador aqui, a visualização. Nós podemos, nas propriedades, tirar várias coisas ou acrescentar outras. Damos novamente 2 cliques, abrimos as propriedades, e aí a gente pode, por exemplo, tirar aqui o nome dos indicadores e deixar só o número. Tem as opções aqui, ó. Por exemplo, exibir nomes dos indicadores. Vamos desmarcar, aplicar. Aí ele tirou os nomes e deixou só os números. Só os números, números. Fica menos poluído. Podemos também tirar os números e deixar só os nomes. É essa opção aqui. Clicamos, aplica, ó, tirou o número e deixou só os nomes. Mas eu gosto mais justamente de deixar só o número e não os nomes. Não importa para mim quais são os indicadores que estão dando a divergência. Então eu faço o quê? Eu deixo o número e excluo os nomes. Dou um OK. Ó. 3 indicadores estão dando o sinal aqui, 2 aqui. Quanto mais números, mais chances de acerto tem, porque são... Pensou? Aqui nessa posição, 3 daqueles indicadores estão dando uma boa sinalização de divergência. Nesse caso aqui, somente um indicador está dando a sinalização de divergência. Esse aqui, nessa posição, 6 estão dando 6 indicadores. É uma condição bastante mais precisa, você concorda? Então é por isso que quanto mais indicadores, aqui maior o número, mais fácil supõe-se em tese que vai ser a chance de dar realmente essa divergência na compra, nesse caso aqui, né, para cima. Como foi mesmo, pegou quase mais de 800 pontos, considerando a entrada. Aí a entrada, nós já vamos ver o ponto mais adequado. Mas antes eu quero mostrar que também podemos diminuir essas letras aqui, sempre nas propriedades. 2 cliques. Para tirar essas letras aqui, nós podemos aqui desmarcar os pivôs. Ó. Desmarca os pivôs, deixou ainda mais limpo. Ainda nas propriedades, nós podemos diminuir aqui os números dos indicadores. Aqui ele consolida os 11 nessa lista. Podemos escolher aquele que a gente quer. Eu não mexo, deixo tudo quieto e está de bom tamanho. E o tempo gráfico também influencia nessa tomada de decisões, nessas marcações. Vamos colocar no 1 minuto para nós vermos. Já mudou bastante, porque ele vai fazer mais outros tipos de detecção dessas divergências. Agora, claro, a gente precisa ver, caramba, qual o melhor ponto para entradas. Aí, só colorindo e colocando aqui que sinalizou uma entrada, que há uma divergência, sinalizou na verdade uma divergência, já é um ponto de entrada. Se fosse assim seria uma maravilha, né? Mas a gente tem que ver várias outras coisas, vários conceitos. Então a gente pode começar a ver pontos inserindo, por exemplo, uma média móvel. Essa linha tracejada é a média 20 exponencial. Com essa média, a gente já pode melhorar pontos de entrada ou saída. Agora, aqui nós colocamos o pivot point, um outro local para validar boas entradas. Como foi aqui, além de sinalizar aqui 6 indicadores de detector de divergências, ainda veio aqui nessa projeção do ponto pivô, que é o indicador que nós colocamos aqui, né? Esse indicador aqui, o ponto pivô, dá uma força a mais para entrar na operação. E aí, se a gente combinar com um ponto de saída, com Fibonacci, a gente acerta melhor os alvos de saída. Então a gente vê aqui, tem um suporte aqui nessa linha do pivô. E olhem que o preço veio pertinho do pivô, da projeção do pivô. Então isso nos anima a entrar na operação, né, a favor da compra e buscar esse retorno que realmente aconteceu aqui. Se a gente buscou a entrada nessa região e colocou o stop aqui embaixo, logo abaixo, a gente puxa, por exemplo, aqui um Fibonacci até a região da entrada e coloca uma saída, por exemplo, no 100% do Fibonacci, teria dado bem nessa região aqui a saída. Ou então, você pode usar como uma saída quando o indicador detector ele vira de posição, como foi aqui. Tirei o pivô agora e vou mudar novamente para 15 minutos. Só fez isso no dia de hoje até o momento. O tempo gráfico modifica bastante a sinalização desse indicador.
Qual o objetivo desse conteúdo? É mostrar outras ferramentas que você pode usar para testar. Não é para você sair colocando e já fazendo operações. Não, é para você fazer testes e assim observar se isso aqui pode ou não caber no seu operacional. Isso aqui é para testes, não use como fonte de operações, porque os riscos são sempre grandes. Agora, se esse conteúdo valeu a pena, foi legal para você, então deixa o seu like. Na tela tem esses vídeos para você conhecer outros indicadores com grande assertividade e bons trades.